Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui para juntos aprendermos do Senhor e falar mais uma vez sobre liderança cristã, sendo nós líderes de êxito. E eu louvo a Deus por fazer parte desse aprendizado, pois nós estamos aprendendo juntos. E eu quero chamar vocês dos meus colegas, meus companheiros na batalha da fé evangélica. Eu quero ler Gênesis capítulo de número 12 com vocês, versículo do 1 ao 3, que nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Jesus! Então, amados, nós vamos aprender nesses dias. Eu quero aprender junto com você. Nós vamos falar sobre a liderança no Antigo Testamento. A liderança no Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre o líder de um propósito divino. Quer dizer, você é um líder de um propósito divino. Nós precisamos sermos líderes de um propósito divino. Então, nós vamos aqui nesse momento enfatizar o líder Abraão. Nós vamos falar do líder Abraão. E nós sabemos que determinadas pessoas apresentam características próprias de liderança, mas que precisam aprender a utilizar esses predicados, aquilo que ele já tem predisposto para liderar, de uma forma aprender a utilizar esses predicados de uma forma para que ele venha exercer essa liderança eficaz, de uma forma eficaz. Outras pessoas comuns também são chamadas ou chamados por Deus para realizarem alguma obra especial como líderes. Então fique no seu coração aí que tem pessoas que já têm essa predisposição para liderar. E tem outras pessoas que podem nem parecer que têm, mas Deus tem um chamado na vida delas para uma liderança especial ou para uma obra especial. Então vamos lá. O valor da fidelidade de um líder a Deus. Nós vamos ver esse valor. Um líder precisa ser fiel ao propósito, quer dizer, se ele percebeu ou se ele entendeu que Deus tem um propósito na vida dele, ele precisa ser fiel a esse propósito. E dessa forma, sendo fiel, ele vai estar fazendo isso pelo bem da sua vida ou continuamente. Abraão foi indiscutivelmente o homem que Deus escolheu para essa execução de um plano especial divino. Lembre disso, um plano especial divino. E nós vamos ver com ele que ao Deus chamar ele, como nós lemos aqui em Gênesis 12, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele então, nesse chamado, ele acabou levou Ló junto com ele. Nós vamos ver isso. E esse chamado de Abraão é um chamado para servi-lo. E Abraão creu nesse chamado. Ele levou Ló, beleza, tudo bem. Mas ele creu no chamado. Então Abraão foi para um lugar para onde ele não sabia, para um Deus que ele ainda não conhecia, porque ele descendia de uma família de idólatras, né? O pai de Abraão, Terá, era idólatra, seus irmãos eram idólatras, e ele é escolhido no meio daquele povo. Por isso, sai da tua parentela, da sua terra, do seu berço, da sua cidade, para uma terra que eu te mostrarei. Então ele creu.
e isso foi imputado, como diz Romanos 4:43, que Abraão creu, né? Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Então, nós vamos ver aí então o valor da fidelidade do líder. Então, Deus chamou, ele foi fiel, acreditou no chamado, foi. Segunda coisa que eu quero falar com você hoje é a necessidade de um líder administrar circunstância. Porque, lembrem-se, nenhum líder foi chamado para viver só mil maravilhas. O líder foi chamado para a circunstância, momentos às vezes terríveis, momentos difíceis, momentos desagradáveis, momentos de tristeza, momentos que não são favoráveis. Muitos líderes choram, queridos. Muitos líderes desabam. Muitos líderes ficam deprimidos. Muitos líderes ficam tristes, podem chorar. Então, veja bem, o líder precisa aprender a lidar com essas circunstâncias pessoais. Às vezes problemas pessoais, coisas dele ali. E ele não pode jogar isso a qualquer momento, pode abrir a boca a qualquer momento. Você precisa manter o equilíbrio, como nós aprendemos aí para trás nos outros vídeos. Precisamos ter equilíbrio para falar na hora certa, com verdade e com equilíbrio. Porque se nós, como líderes, abrirmos a boca irresponsavelmente, podemos ouvir o que não gostaríamos de ouvir e sentir o que não gostaríamos de sentir. Então nós precisamos ser equilibrados para não morrer e não matar ninguém. Então, nós vamos ver, como eu disse, que Ló, lá no outro tópico, que Ló foi com o seu tio Abraão. E olha o que aconteceu. O que nos chama a atenção na história de Abraão é a maneira como ele lidou com Ló, né? Naquela circunstância, quando Ló lá no capítulo, isso no Gênesis capítulo 13, quando Abraão e Ló se separam, né? Eles saem juntos, Ló acompanha Abraão. E aqui no capítulo 13 de Gênesis, eles se separam. Eles se separam porque Ló foi desleal com Abraão. Ló, os seus pastores começaram a brigar, eles começaram a desentenderem. E Ló, de uma forma esperta, ele usa então e olha para as campinas verdejantes do lado de Sodoma e Gomorra. E Abraão então ficou com as terras que aparentemente eram inférteis, mas Abraão tinha a promessa de Deus, como nós falamos no capítulo 12. E quando ele então começa a cavar os poços, quando ele começa então a dar tudo de si, Deus vai abençoando e ele consegue água, e os seus rebanhos então são amparados pelo poder do nosso Deus, do Deus que chamou Abraão. Então, queridos, ele teve condição de administrar a situação ruim entre ele e seu sobrinho. Então ele foi forte, ele diz, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Só que nós somos parentes, nós não podemos ficar brigando. Então nós vamos nos apartar, você vai para um lado, eu vou para o outro, e nós continuaremos sendo parentes. Então Abraão teve a liderança, Abraão teve a forma correta de lidar com a situação com seu sobrinho. Terceiro e último ponto nesse vídeo a experiência propicia lições novas ao líder. Então, na proporção que você vai passando por momentos, por atitudes, você vai passando por uma vida talvez de sofrimento ou de angústia, ou mesmo de desafios para conquistar, você vai criando experiência, que essas experiências vai propiciar, vai te dar condição e lições para se tornar esse líder ou para formar esse líder, né? Você é forjado, a experiência é que você foi forjado pelas situações que ocorreram anteriormente ou aqui atrás na sua história. As lições que se aprende com experiências negativas na liderança ensina a reagir positivamente. Então, aquilo que foi negativo na minha vida,
pode na frente ter uma reação minha como positiva. Nós vamos ver que as pessoas que têm experiências negativas, essas experiências, ou seja, são experiências que glorificam a Deus. Desenvolve habilidades para agir em outras circunstâncias. Quer dizer, quando aquilo que aconteceu aqui no seu passado acontece agora no seu presente, te dá uma experiência, te dá uma condição para sair do problema ou fazer diferente. Quer dizer, você vai agir de uma forma, você já aprendeu com essa situação. Então nós vamos ver que desenvolve essas habilidades para agir em outras circunstâncias, que levam à integridade, leva você a continuar íntegro, inteiro, pronto, de uma forma alinhada, não se desvia nem para um lado nem para o outro, porque ensinam a evitar a reincidir, quer dizer, a cometer o mesmo erro, a voltar a fazer aquilo que foi negativo no passado, mas agora vai ser positivo porque você aprendeu, você é experiente, né? O que faz crescer espiritualmente, e isso nos faz crescer espiritualmente, se a frente a adversidade, se lá na frente, se lá na frente a adversidade revela a força que o líder tem para fazer o que ele precisa fazer. Então, deixa eu explicar melhor. Essas circunstâncias e as experiências negativas vai trazer para mim um crescimento espiritual. Se lá na frente acontecer de novo, essas adversidades vai revelar no líder força para fazer o que ele precisa fazer de uma forma positiva e que glorifica o nome do Senhor, nosso Deus. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. E eu termino com o texto de Deus em Josué capítulo 1 e versículo 5. Deus fala para Josué: ninguém te poderá resistir. Recebe isso aqui nessa hora. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, Deus está falando, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que Deus abençoe sua vida e o seu ministério e que Deus lhes confiou. Abraço, beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, o Senhor, nosso Deus.